Mas a gente tem o presencial, a gente dá o suporte na medida que a gente consegue, mas essa troca, esse olho no olho, esse momento com vocês faz toda a diferença para nós. E, assim, a Val está aqui hoje para falar de produto, para falar de Afix, para falar de alta, para falar de mercado e para trocar com vocês, para entender de que forma que a gente consegue vender mais, como é que a gente consegue ganhar dinheiro, como é que a gente consegue fazer diferente no mercado tão concorrido, né? Assim, então, assim, como é que eu faço para potencializar minhas vendas? Como é que eu faço para vender mais, tá? Então, é isso que eu tô aqui. Obrigada pela presença de vocês. A Hanna, né, como o Márcio já apresentou, eu hoje faço a gerência comercial da Fix Norte e Nordeste. Então, assim, comecei em Sergipe como gestora comercial, vim para Salvador como supervisora Bahia e Sergipe, fui para a gerência regional Nordeste, agora a gerência comercial Norte e Nordeste. Então, assim, tem aí uma trajetóriazinha, né? Mas que, para mim, tudo isso é embasada nesse dia a dia com vocês. Nada, nós das administradoras, nós do comercial, nós não somos nada se não tiver vocês do nosso lado. Então, assim, tudo que a gente consegue construir, tudo que a gente consegue crescer, é baseado na nossa relação de parceria com vocês. Então, vocês fazem a diferença no nosso trabalho. Vou iniciar falando, gente, um pouquinho. Tá passando? Passou, não? Passou. Aqui para mim, não. Então, aqui na tela. Tá. Pronto, foi, né? Falando um pouquinho da Fix, tá, gente? Val, até esclarecendo um pouquinho, Val, você usa duas marcas, tem duas marcas na sua camisa, você representa duas marcas? Sim, gente, a gente tem hoje, a Fix já tem 11 anos de mercado, né? Mais de 120 mil vidas na nossa base, estamos presentes em 22 regiões. 2022, a gente fez uma fusão com a Alter Administradora, que é uma outra administradora também especializada em App Vida, e algumas regiões, como o Centro-Oeste, a gente tem produtos exclusivos Alter. Por esse motivo, a gente não, digamos assim, continua vendendo a marca Alter e a marca Fix. Val, no dia a dia, o que eu faço? Tenho mais... Se você cadastrou via Alter, eu cadastrou via Fix, é a administração nossa, é o nosso cadastro, é o nosso financeiro, tudo é feito pela Fix. Então, trazer essa tranquilidade para vocês, que independente de cadastrar em um portal ou em outro, toda a administração é nossa, tá? Como é que a gente, no dia a dia, como é que a gente faz, Val? Quando é coletivo por adesão, estudante, servidor público, autônomo, a gente direciona para a Alter. Quando é PME boletado, quando é outras operadoras, na Fix. Val, e se no dia a dia, se eu fui lá e botei no portal da Fix, tá tudo certo, você tá vendendo e vai receber seu comissionamento, premiação, tudo bonitinho lá, tá? Então, é só para vocês entenderem por que as duas marcas. Val, quem é que vai me dar o suporte, na Fix ou na Alter? A Val e o time dela, tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, gente, a Fix tem 11 anos no mercado, né? A gente é reconhecido como uma das... Nós estamos entre as 3 maiores administradoras do Brasil. E, assim, a nossa visão nunca foi ser a maior. A gente não nasceu para ser a maior. Pode ser que isso aconteça um dia, mas não era o objetivo da Fix. A visão da Fix é ser referência nacional pela forma ética de agir e se relacionar. Então, assim, na hora que o mercado pensar numa administradora séria, numa administradora que entrega aquilo que se compromete, é na Fix que o mercado precisa pensar. E a gente conseguiu, graças a Deus, construir isso em muito pouco tempo. Então, assim, a Fix nasceu com um jeito de fazer as coisas diferente. E, assim, o Pedro, que é o nosso CEO, assim, em muito pouco tempo ele conseguiu trazer isso, porque ele é desse jeito. Ele é uma pessoa que entrega mesmo tudo que ele se compromete. Se ele não pode, ele vai te dizer, eu não consigo fazer. E aí a gente não faz. Mas se a gente te diz, vai fazer, você pode ter certeza que você vai receber. Oi? Alter, isso. Aqui todo mundo é o centro. Na forma ética de agir e se relacionar. Tipo assim, pensou numa administradora correta, numa administradora que entrega. Na Fix, o mercado precisa pensar e a gente construiu isso muito rapidamente. Maravilha. Aqui, gente, falando um pouquinho, né, dos nossos prêmios, né? Nós somos certificadas como RA1000, que é o melhor do que bom no Reclame Aqui.
Esse selo, gente, é graças à quantidade a quantas pessoas reclamaram, quantas a gente atendeu e quantas voltariam a fazer negócio conosco. Então, isso faz toda a diferença, gente, porque quando a gente tem um selo desse, você entende que reclamação no segmento de saúde sempre vai haver. Em qualquer segmento sempre vai haver. Mas, assim, é o respeito com que a gente trata os nossos beneficiários. Então, isso faz toda a diferença. Então, nós fomos 5 vezes seguidas indicadas como finalista ao prêmio Reclame Aqui, também pela qualidade do atendimento aos nossos beneficiários, reconhecida com o troféu ouro na categoria Respeito ao Cliente, reconhecida o Top Open, né? Reconhecida entre as top 10 da categoria Serviços Profissionais, prêmio ABNT, fornecedores de confiança e, mais uma vez, o Smart. Então, assim, hoje, gente, a gente tem uma prática muito embasada no relacionamento ao cliente e relacionamento com o corretor. O respeito ao relacionamento com o cliente, respeito ao relacionamento com o corretor, tá? Pode passar, Ana? Quando a gente fala no respeito ao relacionamento com o cliente, a gente está falando que ele é a nossa base. Então, assim, o cliente, é importante que o cliente ele venha, que a gente acolha, que a gente receba bem, que a gente acolha, porque a gente sabe a importância disso para que vocês tenham novas indicações. Então, assim, a gente cuida e cuida muito bem do cliente que vocês confiam a nós. Então, a gente tem aí o portal do cliente, né, que é o serviço do cliente, onde ele tira a segunda via, extrato, ele faz lá o acesso no portal, na área exclusiva, e ele consegue ter acesso a todas as informações dele, tá? Além disso, nós temos a central de relacionamento, que é o 0800, né, da Fix, a Hannah, que não é a Hannah, mas também é Hannah, tá? Gente, acreditem, Hannah não é um nome comum, e nós temos 3 Hannahs na Fix. Nós temos a Hannah Pola, que é a nossa supervisora. Nós temos a Ramana Brasil, que é a primeira funcionária Fix, né, que é hoje de parametrização da área de sistemas. E nós temos a Hannah, que é a nossa chatbot, a nossa assistente virtual. Então, assim, Val, o que o meu cliente faz lá na Hannah? Praticamente tudo. O que ele não consegue lá? O que tem dados sensíveis. Então, assim, eu quero cancelar um plano. Eu quero... tudo que vai ter, que ele vai precisar informar dados sensíveis, ele vai, loga no portal do cliente e consegue acessar. Então, ele vai ter todas as informações. Na chatbot, eu quero saber se o plano está ativo, se está suspenso, e por aí vai, ele consegue estar lá na chatbot. E nós temos, gente, nossos boas-vindas, que é o Welcome Call, que a gente faz com... Assim, a ideia é fazer com 100% da base, mas tem aquele cliente que não atende, que a gente não consegue falar, mas a nossa ideia é realmente acolher. O beneficiário contratou um plano de saúde, a gente acolhe, a gente diz assim, você contratou, seu plano é esse, tem essas informações. E aí a gente faz isso para que o cliente se sinta acolhido. Ele entenda que, tipo assim, olha, eu fechei um plano de saúde, realmente esse plano foi implantado, tá tudo certo com ele. Então, isso dá uma tranquilidade para o beneficiário, né? E as comodidades para vocês, corretores, né? Nós temos aí o portal do parceiro, com serviços onde tem manual de vendas, campanhas de incentivo, links para o venda online, confirmação das vendas, proposta de implantação, extrato de premiação e títulos pendentes. Hoje, gente, a nossa venda ela é 100% digital, né? Todas, na verdade, mas com que diferencial? A gente vai falar aqui muito de Apvida. Nós temos, inclusive, o produto para autônomos que não precisa anexar ficha nenhuma. Botou lá RG, CPF, comprovando endereço, você já consegue vender. A gente vai falar de facilidades aqui também. Então, assim, além da venda ser 100% digital, o login aqui, o código que a gente tem aqui com o Márcio, ele é nacional. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que se você tiver uma venda em Fortaleza, você vai poder fazer. Se você tiver uma venda no Centro-Oeste, você vai poder fazer. E se você tiver uma venda em São Paulo, você vai poder fazer. Nós temos todo um time, gente, de retaguarda para atender vocês. Então, eu estou dizendo que surgiu um negócio em Brasília, a Hannah vai acionar o supervisor de Brasília e ele vai chegar para vocês e dar todo o suporte para que vocês fechem a venda. Val, eu estou com um negócio em São Paulo. A gente vai botar vocês em contato com o supervisor da Praça de São Paulo e ele vai dar todo o suporte. Exatamente o mesmo suporte que você teria se fosse uma venda aqui em Salvador. Então, todo o nosso time é treinado para que isso aconteça e funcione para que vocês nunca percam negócios, tá? Então, esse é o grande diferencial. Um time integrado aí, né, no Brasil inteiro para dar o suporte, independente da praça que está o vendedor, tá? A questão da proposta de implantação, no caso da adesão, da utilização, facilitação, como é que a gente tem que negociar? Tá, como que funciona essa implantação? Você foi lá, negociou com o cliente, tá?
Fechou a proposta, o cliente diz assim, eu quero, primeiro, não, eu quero saber qual é o preço. Vou lá no portal da Fix, estou usando a Fix como exemplo, mas pode ser a Fix ou Alter, tá? É espelho um do outro. Vou lá no portal, peguei material, ou as meninas aqui da plataforma forneceu material para vocês. Ó, estou com uma negociação em Brasília, exemplo. As meninas mandaram material para você. Você foi lá, passou o preço tudo para o cliente. Na hora de implantar a proposta, gente, você vai entrar, escolhe o estado, ele vai te dar. Primeiro, antes do portal, se você escolhe o estado, ele já te mostra qual é o material, qual é a campanha, tudo daquele estado. Então, você já tem antes mesmo de fechar a venda, que é esse material disponível. Fechei com o cliente. Eu vou lá, quando você entra, você escolhe o estado que você está negociando. Ele já vai te dar todas as opções de entidade, as cidades e as opções de entidade. Ah, negociei com o autônomo. Coloco lá profissional cooperado, incluir ele vai jogar qual é a tabela daquele estado já simuladinha, contratar e você só faz a inclusão dos dados. Exatamente. Hoje, gente, o produto ele é regionalizado. Então, aqui em Salvador nós temos uma tabela, em São Paulo nós temos outra, no Rio nós temos outra. O que eu quero deixar muito claro para vocês? Que vocês têm essa possibilidade de negócios. E que a gente tem um time de retaguarda para te atender, seja onde for. Então, não fica tipo assim, mas a Hannah não atende em São Paulo. Não, em São Paulo a gente tem um comercial lá que vai te atender e vai te ajudar a fechar a venda. 100% digital e de forma muito rápida. A gente, em 2 minutos hoje, a gente consegue fazer uma inclusão de proposta. O cliente vai receber uma notificação lá no e-mail dele, vai assinar a proposta e já foi. Opa. Eu queria só fazer esse trabalho para você. Eu queria só lhe pedir que sempre que alguém fizer alguma pergunta, você puder repetir essa pergunta para quem está ouvindo de casa, seria bacana. Perfeito. Pronto. Gente, é novo para mim esse híbrido, então, ó. E sempre que tiver demandas, daí também traz para que a gente consiga já fazer em tempo real, tá? Então, assim, além da venda online, nós temos o serviço do parceiro. Gente, quando vocês abrem, a gente vai tentar mostrar no final, Hannah só me lembra. Abrir o portal, você já tem lá o portal com as informações, material de venda, tudo. Loguei, vou conseguir incluir a venda. Fechei a minha primeira venda, vou lá no serviço do parceiro, portal do parceiro, serviço do parceiro e faço o meu primeiro acesso. O que é o primeiro acesso? Eu vou colocar lá meus dados, ele vai abrir o meu portal e nesse portal eu vou ter títulos pendentes. Então, assim, o cliente me diz assim, não recebi no e-mail o meu boleto. Você consegue renotificar para ele receber por e-mail ou baixar o PDF do boleto. Vocês conseguem acompanhar as confirmações. Então, assim, eu fiz 10 clientes esse mês. Esses 10 clientes já pagaram? Não, tem 2 que não pagou. Deixa eu entender aqui o que foi que aconteceu, por que ele não pagou. E de repente, né, ajudar, se for o caso. E o acompanhamento das premiações, que isso faz toda a diferença, gente. Eu vou falar no final, ou eu acho que é o próximo slide, né? Não deixei nem para o final. Que, assim, aqui a gente tem um pagamento mais rápido do mercado. Então, esse acompanhamento, você saber se o cliente pagou ou não, faz toda a diferença para que vocês rentabilizem o dinheiro entre mais rápido na conta de vocês, tá? Então, tudo isso pensado. E outra coisa, gente, que é o próximo slide, mas já vou adiantar. Nosso pagamento de premiação, gente, ele é feito via Pix. Então, fechou a primeira venda, incluiu lá, eu vou no serviço do parceiro, faço o meu cadastro e escolho qual é a conta Pix que eu quero receber a minha premiação. Confirmou, esse dinheiro vai ser creditado na conta de vocês. Não tem app, não precisa transferir nada, não precisa pagar nada. Lembrando, pessoal, só acrescentando o que nós falando, a chave Pix ela não pode ser ligada a CNPJ, tá? Ela tem que ser ligada ao CPF. Pessoa então, física. Se você cadastrar lá uma chave Pix que seja do CNPJ, a gente não consegue cumprir o pagamento. Então, se atentar, você tem que cadastrar a chave Pix, pessoa física, tá? CPF. Pode ser pelo telefone, Pix? Pode. É a sua chave Pix da sua conta. Colocou lá e informou. A chave pode ser um e-mail, pode ser um telefone, pode ser CPF, que ela tem que ser uma conta pessoa física. A Pix fora, não se Nordeste, Pix, né? Não. Até agora É nacional. Nacional agora, Rio Grande do Sul. Nacional. Rio Grande do Sul tem. A gente só, quando você loga lá. Gente, a dúvida da nossa colega aqui é se a Pix é Norte, Nordeste ou se é nacional. A gente tem produto para atender em 21 estados. Então, assim,
Dentro desses estados você vai selecionar a cidade, vai ter a operadora, né? A Apvida vai estar em principalmente a maioria dessas cidades que atendem naquela região. Então, por exemplo, Rio Grande do Sul a gente só precisa que aí a gente entra com o gestor da regional para te passar quais são as operadoras, quais são as cidades que a gente atende lá. Eu vou precisar disso, sabe por quê? 21 estados mais o Distrito Federal. Fala que vai ser nacional, mas não é. Não dá atendimento. Aí eles mudaram o plano, vai tem uma agora, que ela vai fazer essa mudança, porque ela está sendo de Salvador para Rio Grande do Sul. Pronto, assim que a gente finalizar aqui, a senhora vai ficar com a gente vai te colocar em contato com a gestora. Eu vou abrir o portal aqui, mostrar como você vê quais são as cidades que tem e a gente vai te botar em contato com a gestora para ela te orientar lá na... Tipo assim, por que com a gestora local, gente? Porque às vezes tem a característica do produto. Aqui, a Apvida funciona dessa forma. Lá, de repente, não é a Apvida, é uma outra operadora. Ou a Apvida tem uma outra regra, uma outra... tem alguma coisa que é potencialidade lá da praça, uma rede, alguma coisa... que a gente daqui, de repente, não conhece. Então, por isso, esse time integrado para atender vocês, tá? Nesse caso, a pessoa está dando Bahia, está no período fora do estado. Ele consegue ter atendimento? Toda a rede Brasil. Então, assim, e que é um outro diferencial, tá, gente? Mas, assim, o plano é nacional ou ele tem venda nacional? Ele é um plano regional. A Fix tem venda nacional, ok? Então, com a Apvida em lá nas capitais em que a Apvida atende, de repente com outras operadoras em locais onde a Apvida não atende. Mas como funciona o atendimento da Apvida, gente? O Apvida está presente lá nas regionais. Eu vou fornecer esse material para você. O beneficiário contratou aqui em Salvador. Ele viajou para fora de Salvador. Tem rede Apvida nesses estados, ele vai ser atendido para urgência e emergência sem pagar mais nada por isso. Antes era Norte e Nordeste, hoje na região de atuação da Apvida. Então são 86 unidades, se não me falha a memória, distribuídas no Brasil, que o beneficiário ele vai ser atendido sem pagar nada mais por isso. Então é um grande diferencial, ele não precisa pagar o preço de um plano nacional para ter esse atendimento. Ele contrata um plano regional com preço de regional e a urgência e emergência ele é atendido em todos os locais onde tem rede Apvida. Então, ele foi para São Paulo, ele vai ser atendido. Ele foi para o Rio, ele vai ser atendido. Foi para Amazonas, ele vai ser atendido. Urgência e emergência na rede própria Apvida, tá? Então, com relação até aqui, gente, dúvidas? Não. Pode passar, Ana. Aqui, gente, o que eu já tinha antecipado. Então, assim, hoje o grande diferencial da Fix, né, entre todo o que a gente falou aqui de atendimento, de credibilidade, é que a gente lançou o pagamento diário de premiação. Como é que funciona, Val? Vocês fecharam hoje uma venda para 10/6, que o produto coletivo por adesão é por vigência, né? Fechou para 10/6, o cliente pagou o boleto no dia 11/6. Como é que funciona esse pagamento? Pagou dia 11, a compensação acontece dia 12. Dia 12, a gente fez lá o levantamento das vidas pagas no dia 12. E o seu cliente pagou dia 11 e compensou, no dia 13 esse pagamento é feito na conta de PIX de vocês. Então, é 24 horas após a compensação do pagamento. É muito rápido, gente. E aí, como eu disse para vocês, fechou a primeira venda, eu já vou lá no portal, a venda implantou, vou lá no portal, faço o meu cadastro e informo a conta PIX que eu quero receber. Compensou, vai ser creditado. Então, com a Fix e Alta, gente, vocês vão ter dinheiro entrando na conta de vocês o mês inteiro. Porque assim, tem aquele cliente que pagou no dia 11, tem um cliente que pagou no dia 12, tem um cliente que pagou no dia 15, tem um cliente que pagou no dia 20, e aí vai sendo creditado para vocês o mês inteiro. Então, isso é também uma forma de respeito a vocês, enquanto vendedores. A gente fez isso, a gente foi a primeira administradora a implantar o pagamento diário lá na pandemia, porque a gente sabia a diferença que fazia para o corretor receber mais rápido. E aí passou o tempo, a gente voltou para o pagamento 3 vezes no mês e agora em maio lançou novamente o pagamento diário, tá? Detalhe, gente, quanto é a premiação da Fix? 100% do primeiro boleto pago. Então o cliente pagou um plano de R$1.000, vocês vão receber R$1.000 lá na conta Pix que vocês escolheram, tá? Falando um pouquinho da rede Apvida, gente, só para a gente trazer aqui para o nosso... Hã?
Né? É muita coisa boa, gente. Para vocês de casa também. Ó, muita coisa boa aqui com a Fix e Alter, tá? Falando um pouquinho de Apivida, né? Pode passar, Ana? Como eu falei, gente, aqui nós temos a rede própria aqui de Salvador, que está o nome na frente, né? Não, rede própria Bahia, tá, gente? Então, os hospitais e clínicas da Apivida aqui em Salvador, Feira e Camaçari, o Tereza de Lisieux, né? Então, aqui é a estrutura aqui da Bahia, tá? Rede própria, pode passar, Ana? Aqui, gente, uma informação a respeito de tecnologia. A Fix, gente, ela busca constantemente, o Pedro fica nessa busca por tecnologia que facilitem, né, a vida de vocês e dos nossos clientes. Assim como aqui na Inovare, né? Eu troco muito com o Márcio e a gente está sempre buscando coisas para que facilitem mesmo, para que a gente consiga estar presente, enfim, né? Inovações que facilitem a vida. Então, esse é o diferencial das empresas hoje. A Apivida não é diferente, né? A gente vai falar aqui de telemedicina. Gente, a gente tem perfil e perfil de cliente, né? Tem aquele cliente que prefere o presencial, que quer ir lá no médico, que quer ser atendido, mas tem aquelas especialidades que eu não preciso obrigatoriamente ir num pronto-socorro e eu consigo fazer via telemedicina. Então, são mais de 20 especialidades médicas que a Apivida já oferece. E eu digo a vocês, gente, isso é perfil e perfil. Eu hoje, para mim, é uma facilidade, porque eu tô aqui em Salvador. Eu tive uma rinite, tive uma coisa, preciso de uma medicação. Eu não preciso ir numa unidade, eu posso fazer uma consulta via telemedicina, pegar lá minha receita médica. E, óbvio que tem aquilo que eu realmente preciso ser avaliada e preciso passar por um... Então, o beneficiário, ele tem as duas opções, tá? Então, só para vocês entenderem, ó, a taxa de resolutividade, mais de 1.200 médicos cadastrados para a telemedicina com satisfação 4,6 de 5 estrelas nos atendimentos. Então, faz diferença isso. Pode passar, Ana? Em relação à faixa etária. De aceitação? No adesão 5 até 64, tá? Então, estudante a partir de 5 anos pode incluir dependentes, irmãos. Por exemplo, tem uma mãe que tem 2 filhos. Um tem 5 anos, está estudando, o outro tem 2 anos. Como é que eu faço, gente? Coloco o titular, o de estudante, e o irmão menor de 5 como dependente. Pode, tá? De satisfação, mas assim, de uso ao um número grande de pessoas que aderem a essa virtual. Então, volta aí, Ana. Foi mais de 10 milhões de atendimentos de teleconsulta, com um nível de satisfação 4,6. Então, já tem um público que usa esse tipo de atendimento. Mas é perfil, é regional. Tem perfil de praças em que o pessoal prefere ir na clínica, mas tem a telemedicina caso eles queiram. Pode passar, né? Voltou? Oi? Aqui, gente, falar um pouquinho do clube de vantagens. Tanto a Fix tem, que a gente não tem aqui nessa apresentação, mas eu quero falar com vocês. Nós temos o clube, que é o Parceiro On. Parceiro On, E agora passou a ser o Parceiro On. O Parceiro On, que assim, você fez a primeira venda, cadastra lá, a gente tem diversas parcerias que dá desconto em... Farmácia, loja. Sim, cursos gratuitos, então tem diversos benefícios no Parceiro On, tá? E a Apivida tem o clube de vantagens da Apivida, que o beneficiário Apivida tem diversas redes também que o beneficiário Apivida consegue. Por exemplo, farmácia paga menos, ele vai comprar um remédio e ele paga menos sendo o beneficiário Apivida, tá? O Parceiro On, né, que a gente trocou o nome agora recentemente, que antes era a Fixou, às vezes a Fix também faz algumas campanhas pontuais. Então, por exemplo, é Dia das Mães. A gente libera lá alguns vouchers, né, para o Dia das Mães, e aí aquelas pessoas que foram acessando, primeiro lá conseguem resgatar esse voucher. São campanhas pontuais que a gente faz, mas no dia a dia é farmácia, cinema, algumas lojas. Geralmente, quando a gente tem essas campanhas, a gente lança nas plataformas e as meninas avisam para vocês. Agora já tem Dia dos Namorados. Vai que tem algum brinde lá no Dia dos Namorados, né? Pode passar, né? Ô, gente, qual é esse Alter Fazenda? Vamos fazer um desafio aí. Gente, vamos falar aqui hoje.
reforçar, a gente não colocou aqui na apresentação para não tomar muito tempo de vocês, nem confundir a cabeça de vocês, mas nós temos aqui na Bahia, Unimed Sudeste, na região sudoeste da Bahia, tá? Então, são 120 municípios que vocês conseguem comercializar a Unimed. Então, podemos marcar um outro momento como esse para falar só de Unimed, tá? Só botar na cabeça de vocês assim, ó. Tem um produto, tem o cliente Jequié, tem um cliente Vitória da Conquista, aquela região sudoeste da Bahia, nós temos produto para atender, tá? Busca as meninas, se for antes do treinamento, que a gente vai te dar todo o suporte para vender, tá? Hoje a gente vai focar realmente no adesão IPME Apvida, que são, assim, é o que você já conhece, mas para que, assim, ó, como que eu trabalho isso via Fix? Quais são os diferenciais, tá? Então, adesão, gente, é o produto coletivo por adesão. Na Fix, nós trabalhamos com 3 modelos de comercialização. Coletivo por adesão, que a gente atende o público de entidades de classe. Escola, estudante, servidor público, vínculo associativo, né? Temos o cliente, o plano PME boletado, que a gente atende o público de pequenas e médias empresas. E nós temos um outro que a gente não tem um projeto expressivo aqui, mas caso surjam para vocês negócios, podem buscar, que é órgão público. Então, assim, eu tenho uma relação boa com a prefeitura de Camaçari, exemplo. Eu vou tentar trazer esse negócio para a Fix e a gente vai fazer um projeto lá para a gente vender para o servidor. Então, a gente tem esse nicho no mercado, tá? Falando de coletivo por adesão, que é o que a gente vincula ele a uma entidade de classe e consegue uma tabela mais barata para ele no mercado, tá? Então, qual é o público, gente? Estudantes, profissional do comércio, indústria e serviço, servidores públicos, advogados e profissionais liberais e autônomos, gente. Peguei uma dona de casa que não tem vínculo com nenhuma entidade. Eu vou cadastrar ela como profissional autônoma e ela vai entrar com a mesma condição dos demais beneficiários. Não precisa colocar vínculo nenhum. Estudante, gente, peguei uma criança, tem mais de 5 anos, eu vou vincular ela na FNEL, colocar declaração de matrícula e ela tem direito ao benefício, tá? Só para fazer também um acrescento aí, Val, o responsável financeiro da Fix pode ser qualquer pessoa. Então, se for responsável financeiro, a tia quer ser, a avó quer ser, o tio quer ser, não precisa ser só os pais, tá? Hoje o responsável financeiro pode ser qualquer pessoa. Gente, É com participação, sem participação, as duas? As duas. Nós temos a tabela coparticipação parcial, coparticipação total, tá? E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para o plano ambulatorial. Val tem quase 10 anos no segmento de saúde. E quando surgiu o plano ambulatorial, o que eu pensei? Poxa, o cliente vai pagar um plano e não vai ter direito hospitalar, funciona, não funciona? E aí eu comecei a estudar, gente. E hoje, 95% da utilização de plano de saúde do Brasil é ambulatorial, ficando só 5% para cirurgia, a internação, né? E os procedimentos que precisa da parte que não hospitalar. Então, assim, e aí eu trouxe para a minha realidade. Eu tenho um plano há mais de 10 anos. E nos últimos 10 anos, eu nunca precisei ficar internada. Sempre que eu fui na urgência, fiz medicação e fui embora. Então, gente, se a gente olhar para a nossa realidade aqui, quantas pessoas mais têm a mesma utilização que eu? Muita gente. E muitas vezes o cliente ele não pode pagar um plano completo e a gente não dá a opção do ambulatorial que de repente atenderia ele enfim, ele conseguiria passar anos sendo atendido e atendido bem com o produto dentro do que cabe no orçamento dele. Então, tragam esse novo olhar para o produto ambulatorial. Óbvio que o cliente quer um plano completo, pode aderir a um plano completo, a gente vai oferecer, até porque a tabela é muito bacana. Mas se não, se o cliente disse assim, ó, achei caro, será que o ambulatorial não atende ele? Então, bota essa pincelada aí, porque assim, se eu tivesse um produto ambulatorial há 10 anos, esse produto estaria me atendendo, tá? Mas também pode ser feita a migração, né? No caso do plano ambulatorial para outro maior depois. Pode, mas aí a gente tem que lembrar que ele tem o tempo de carência. Por exemplo, eu tenho um ambulatorial que não me dá direito hospitalar. Aí eu descobri que eu estou doente ou eu passei mal, eu migro para ser internado? Não. Qual é a carência de internação? 6 meses. Então, ele vai esperar 6 meses depois da migração para poder internar. Ok? Se tiver preexistência, 24 meses. Tá?
Aqui, gente, qual é a diferença? Eu acho que isso é muito comum para vocês no dia a dia, mas só para a gente pincelar aqui, qual é a diferença do coparticipação total do coparticipação parcial? Coparticipação total vai cobrar por cada procedimento que ele fizer até a internação. Estou com dor de cabeça, dei entrada na urgência. Fui lá, fiz a consulta de urgência, medicação e fiz um exame. Eu vou pagar pela consulta de urgência e pelo exame que eu fiz na urgência. Tive alta, fui embora, não pago mais nada. Não melhorei, evoluí para internação. Paga por internação, gente? Não. Diferencial do diferencial. Produto coletivo por adesão não tem franquia de internação, tá? Então é mais um gancho de vendas aí para vocês. Não paga nada, nem os exames que são realizados depois que você internou, tá? Só paga até o momento que você sobe para internação. Diferenciais do nosso produto. E no coparticipação total, o beneficiário não paga coparticipação nem por consulta, nem por exame, apenas pelas terapias. Por quê, gente? Porque a gente sabe que hoje as terapias é realmente um dos motivos de alto sinistro nas operadoras de plano de saúde. Então, é uma forma, digamos assim, de inibir aquela utilização, não a utilização normal que o beneficiário precisa, mas aquela utilização que é feita de forma, às vezes, até fraudulenta, né? Infelizmente. Então, é uma forma de, como paga por cada procedimento, a gente não vai assinar para chegar lá um boleto de 10 mil reais para mim, né? Basicamente é isso. Diferenciais da Fix, gente, com relação ao produto coletivo por adesão. A gente sabe que tem lá aí várias concorrentes no mercado, né? Diferenciais da Fix. É o que eu falei com vocês no início, pagamento mais rápido, via Pix e uma relação muito próxima de vocês. E o segundo diferencial é 15% de desconto nos 3 primeiros meses, que isso foi prorrogado. Então, o cliente que a senhora vender coletivo por adesão, cliente que vocês venderem coletivo por adesão, ele vai ter 15% de desconto no primeiro, segundo e terceiro boletos. Adesão você não nada, mas quando o cliente pagou o primeiro boleto, a comissão que a senhora falou, você vai receber 100% do valor pago. O boleto é R$250, a senhora vai receber 100% dos 250. Mas isso, gente, às vezes faz a diferença entre o cliente fechar ou não com vocês. Sabe? Então, muitas vezes a gente pensa assim, mas eu vou receber 15% a menos. Mas esses 15% a menos, às vezes, é o diferencial para fechar uma venda. 15% nos 3 primeiros meses. Ou outra coisa, gente, os 15% de desconto, às vezes, é o diferencial entre ele fechar com você via Fix ou Alter, ou fechar com uma concorrente, com outro vendedor que está oferecendo lá um outro produto. Então, a partir do momento que vocês começam a oferecer, você tem o diferencial, inclusive, com o seu vendedor do mercado. Mas 15% é uma regra ou é uma promoção? Oferece. É promoção. Tipo, pode ser que daqui a 3 meses tem. não, 3 meses suspende, é 3 meses, primeiro, segundo, terceiro boleto. Mas com relação a ofertar, a gente já conseguiu prorrogar até agosto. Então, tudo que vocês oferecerem, junho, julho e agosto, você vai conseguir vender com 15% de desconto. Então, a gente poderia ofertar até quando? Até julho, né, Hanna? Por enquanto, validado até julho. Isso. E aí, gente, esses 15% é o que eu disse, faz diferença. Tem vendedor que o que ele faz? Ele, ao invés de anunciar os 15%, ele anuncia o quê? Contrate seu plano de saúde com 45% de desconto. Tá errado? Não, só tem que explicar para mim. Deixar claro. 45% dividido em 3 meses. Que é o chamar a atenção, né? Mas assim, deixando claro que ele tem 45%, primeiro, segundo e terceiro boleto. Ok? Estou trazendo, gente, para que assim, exatamente para a gente pensar nisso. Qual é o meu modelo? É os 15%? É os 45%? Não, Val, é trazer e dizer assim, ó, nos primeiros 3 meses você vai pagar X e fazer um comparativo. Quanto esses 45% representa quando a gente pensa que, estou falando 45% geral, tá, gente? Quando a gente pensa que o coletivo por adesão já é em torno de 20% mais barato que o individual, e esse mais barato que o individual não tem franquia. Então, quanto eu consigo trazer de negócios trazendo esses pequenos detalhes, tá? Então, mais barato em comparativo com o plano individual, carência promocional, ativou, gente, o plano coletivo por adesão é por vigência. Isso é tranquilo para vocês? Para todos vocês?
Então, assim, a gente tem no coletivo por adesão, vigência 1º, vigência 10 e vigência 20. Cliente contratou agora, ele vai ficar ativo na data da vigência, que ele escolheu, vencimento também na vigência, ok? E ele tem, né, não, a vigência, 24 horas após a vigência, ele já tem direito a consultas e exames simples. Que é a carência reduzida para consultas e exames simples. Então, ativou, ele já tem urgência, emergência, consultas e exames simples. A teleconsulta que a gente falou e o clube de vantagens. E aí, gente, Val sendo Val, eu não poderia sair daqui sem dizer. Gente, como é que facilita meu trabalho de coletivo por adesão? Coletivo por adesão, todo mundo comercializa. Mas como é que eu saio na frente? Hoje, gente, a gente vive uma era de tecnologia, sim, mas que o trabalho lá de olho no olho também funciona. Também funciona. Então, assim, o que eu posso fazer para fazer o diferencial num produto coletivo por adesão? Que caminhos eu busco para isso? Então, assim, a gente pensa, gente, sempre em fazer um trabalho que digamos assim, que facilite a minha divulgação. O que eu posso fazer para chegar no máximo de pessoas com o mínimo de esforço? Às vezes é quem trabalha com a lead lá na rede social. Às vezes, gente, é você buscar parcerias. Quem tem filho ou neto que estuda aqui? Ou sobrinho? Gente, vai na escola do filho de vocês. Diz assim, ó, eu tenho um produto aqui em que tem um diferencial, a tabela ela é 20% mais barata do que o padrão. Eu vou lá, faço uma parceria com você, boto a logo da escola, boto a logo da Pivida e digo assim, você estudante do colégio Patrocínio de São José, a Pivida tem uma tabela exclusiva para você. Gente, a escola vai ter interesse em divulgar, porque é um benefício que ela está dando para o aluno. Você pode pedir isso para o nosso material, para o nosso marketing ou para o marketing da Inovare. Eles fazem esse material para você e você, tipo, a escola bota lá um cartaz no mural da escola, um panfletinho na pasta de todos os estudantes daquela escola. Às vezes, gente, um bannerzinho com o telefone de vocês num grupo de WhatsApp de pais. Quanto tempo você levaria para chegar em 500 pais de aluno daquela escola? Então, assim, é um panfleto que você fechou uma parceria e que você chega. Val, todo mundo vai comprar? Não, mas eu atingi um número grande de pessoas, que essas pessoas podem me indicar. Então, assim como eu falei de escola aqui, gente, tem diversos caminhos. Vou dar um outro exemplo. Não é escola, é uma faculdade. Ah, Val, eu tenho relacionamento com o pessoal do Sebrae. Quantos MEIs abrem no Sebrae aqui em Salvador, gente? Quem tem essa noção? Vocês sabiam que o MEI, abrir o MEI com um dia de MEI aberto, silencia, por favor. Um dia de MEI aberto, ele consegue fazer um plano coletivo por adesão. No coletivo por adesão, não. Por quê? Porque eu vinculo ele numa entidade de MEI. Então, assim, a partir de um dia de MEI aberto, eu posso fazer. Então, eu posso chegar, imagina, vocês botam um banner, não precisa nem você fazer uma parceria, um banner dentro do Sebrae dizendo, você microempreendedor, a Pivida tem uma tabela exclusiva para você e seu telefone. Então, vamos pensar, gente, em que eu consigo atingir o máximo de pessoas com o mínimo de esforço, tá? Isso vale para Sebrae. Outro exemplo, feira livre. Autônomo não pode ter CNPJ ou não pode fazer o plano? Chega numa feira livre, faz um materialzinho e diz assim, ó, você sabia que você pode ter um plano com 20% de desconto? É um público que geralmente as pessoas não abordam. E você pode oferecer. Então, é um trabalho, você fez ali uma panfletagem numa feira livre. Tem lá o pessoal que vende que tem dinheiro para contratar o plano de saúde. Então, pensem em que ações vocês podem fazer para chegar no máximo de pessoas com o mínimo de esforço, tá? Aqui, gente, tabela de coparticipação. Vocês vão ter esse material todo lá no manual de vendas, tá? Mas só repassando aqui para vocês. As carências, né, contratual e promocional, que foi o que a gente falou, né, gente? 24 horas para urgência e emergência, isento para consultas e exames simples. Ativou, ele já pode fazer consulta, tá? Também da carência do individual? Carência do individual, boa pergunta. Sempre a gente vai dizer para o beneficiário que tem uma análise de aproveitamento de carência. Por quê?
porque é a operadora que parametriza. Está dentro daquele padrão que ele faz no individual, que é ter pago o último boleto há menos de 30 dias, está cancelado, consegue aproveitar sim, tá? Mesma regra que ele faz de normal dentro do individual. Qual é o único cuidado que a gente precisa ter, gente? Se o plano cancelou o individual, ativou o nosso, quando ativou o nosso, o plano lá está ativo, é uma venda nova, vocês são comissionados. Se o cliente ficou lá com medo de cancelar o plano anterior e deixou para cancelar depois que ativou, ele não vai ter a parametrização, porque não aproveita de plano ativo, e a Pvida entende como uma migração interna. O plano estava ativo, ele só fez migrar. Aí essa venda vem para nós como repique, não é comissionada. Então, tem um beneficiário nessa situação, sempre pedir para ele cancelar antes. Mesma linha, gente, teve um reajuste de uma administradora. Tem lá um cliente que quer migrar. Pode, desde que ele esteja cancelado no momento da ativação. Ok? Gente, eu sempre me repassando essa informação que eu dei aqui, se aproveita de Apvida para o coletivo por adesão, ok? Adesão, gente, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar? Então, sempre, gente, pensem, tem possibilidade de negócio, dá para o marketing da gente ajudar vocês, vamos juntos, tá? Vou entrar aqui num segundo, e assim, ó, coletivo por adesão, eu atendo quem, só para fixar? Todo mundo que tem acima de 5, que eu consigo vincular com o estudante, até 64 anos, 64 e 11 meses, ok? Segundo produto, gente, que é o PME boletado. Gente, esse produto, a Lípia, né, Lípia? Já trabalhou com ele lá no passado. Esse produto, ele já era completamente inovador e vantajoso há 8 anos atrás, 9 anos atrás, quando eu entrei na Fix. Gente, a gente está falando de um produto que a gente vende para empresas que não querem comprar. Poxa, Val, como assim? A empresa não tem nenhuma responsabilidade nem financeira nem operacional, gente. Eu vendo com preço de empresa, com carência de empresa, mas com boleto cobrado diretamente no CPF do dono ou do funcionário que aderiu ao plano. Então, assim, a gente vive um momento da economia, gente, que empresas que pagavam o plano de saúde estão reduzindo. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês poxa, Val, mas muita gente não gosta do Apvida, a Apvida mudou muito, gente, a Apvida cresceu muito. Hoje é uma potência, realmente, né? É a maior rede verticalizada da América Latina. Então, assim, a médio e longo prazo. Então, tem um caminho aí gigante para a gente trabalhar juntos, tá? E aí, o que eu ia dizer para vocês muita gente que antes pagava outras operadoras estão reduzindo o custo. Então, avalia uma migração. Então, busque e ofereça para todo mundo que vocês tiverem a possibilidade de oferecer. Eu sei que vocês aqui trabalham com vários, então assim, não quero esse, você tem um outro produto, mas sempre ofereça. Nesse caso assim, a empresa pode oferecer para o funcionário o plano, porém o custo é todo do funcionário. Todo do funcionário. Tem uma tabela menor. Uma tabela menor e a possibilidade, inclusive, de isenção de carências se for uma empresa acima de 30 vidas. Então, qual é o diferencial? Ele tem preço de empresa, carência de empresa, ele pode manter o plano, mesmo que saia da empresa, que eu vou falar disso aqui, mas ele está tendo autonomia de plano individual, porque a contratação é em meu nome, no meu CPF. Se eu sair da empresa, gente, meu plano vai ser cancelado na minha rescisão? Não, eu tenho a opção de manter o plano mesmo saindo da empresa, tá? Então, isso é um diferencial muito interessante no dia a dia, para que vocês ofertem, que vocês tragam mais vendas. A partir de uma vida, que é um principal diferencial. Eu não preciso ter um grupo mínimo de pessoas para aderir ao plano. Eu posso fazer para um MEI, que é só para ele. Eu posso fazer numa empresa. Cheguei lá, eu tenho uma pessoa que quer aderir ao plano. Eu vou lá e ofereço para o dono assinar o termo, que eu vou mostrar para vocês, porque você já tem um que quer. Fechou para esse, gente? Qual é o outro diferencial? A Fix não tem a venda administrativa. Você fechou na empresa Padaria do João. Na hora que outro funcionário da Padaria do João quiser o plano, você vai lá, faz uma nova venda e você é remunerado por isso. Então, você consegue, na Fix, fazer base de clientes.
base de empresas. Estou no mês ruim, volto naquela empresa e vejo se contratou alguém. Se tem alguém que quando eu passei lá não podia contratar, mas agora pode. Então, assim, você consegue fazer carteira de clientes em plano de saúde. Isso é um diferencial. Quem aqui tem muito tempo em plano de saúde? Eu imagino que a maioria. Quantos anos? Eu estou fazendo, acho que uns 8 anos. Imagina em 8 anos, se você tivesse empresas que você pudesse voltar lá e vender novamente e ser remunerada por isso. Então, é isso que o produto coletivo empresarial faz. Fechou a primeira venda, guarda lá o termo de adesão, um outro cliente quer, você vai incluir, normalmente vai receber adesão e bonificação por essa venda, tá? Então, assim, contratação a partir de uma vida facilita muito a venda, porque você não precisa ter um grupo mínimo de pessoas. Vantagens para a empresa, tá? Boleto em nome do funcionário, então vínculo jurídico sempre no CPF de quem contratou, gente. A empresa não tem nenhuma responsabilidade, nem financeira, nem operacional, nem jurídica, tá? Carências reduzidas a partir de 2 vidas. Então, assim, Val, fechou uma vida só o MEI, ele pega a carência contratual. Fechou 2 vidas, carência reduzida, tá? Se fechou a 30 vidas, isenção total de carências, ok? Sem custos e rotinas para a empresa, ele assina apenas um convênio de desconto. Val, é muito comum a gente falar assim, o senhor só empresta o CNPJ. A palavra emprestar não dá ideia, tipo assim, o que ele vai fazer com minha documentação, né? Então, o que eu digo? O senhor assina um convênio de desconto e eu vou vender com preço de empresa, com carência de empresa para os seus funcionários. Convênio, gente, é comum no mercado. As empresas fazem convênio com academia, com farmácia, com isso e com aquilo outro. E pode ser considerado um convênio de desconto uma vez que ele não assina nenhum contrato, tá? Então, vantagens, os valores mais acessíveis. Val, e para os funcionários? Qual é a vantagem de contratar o coletivo por adesão? Consultas, exames e internação sem limites, boleto em nome do funcionário, então ele tem autonomia. Fechamos aqui em 10 pessoas, certo? Eu não paguei o meu plano, mas Hanna pagou dela. Eu vou ter suspensão no meu atendimento e ela vai usar normal. Então não tem nenhuma interferência, um plano não interfere no outro, ok? Carências para grupos com mais de 30 pessoas na primeira adesão, isenção de carência, como eu falei, é regra de empresarial e a gente segue, tá? Valores mais acessíveis e opção de manter o plano depois de sair da empresa. Num plano tradicional, como é que funciona, gente? Se ele pagava algum percentual, ele tem direito a manter por determinado tempo. No nosso caso, gente, como a cobrança é em nome dele, enquanto ele estiver pagando, ele vai continuar ativo. Porque a empresa, como ela não paga, ela não vai solicitar o cancelamento, ok? É interessante saber, porque quando assim, ele sai, ele paga o plano, e ele sai, ele tem aquela proporcionalidade, a não ser que pague acima de 10 anos. Sim. Ele tem um aumento de valor. Sim. Aí eu peguei o cliente agora está o plano de isenção de carência total, que ela está no plano quase 10 anos. Só que ela vai para um plano que não faz isenção de carência, que ela primeira licença para a família. E aí, para ela não é bom. Mas o que levou ela a mudar o plano é porque o outro fica muito caro para subir. Depois, quando ela sai, ela precisa ir para a tabela de mercado. Exatamente. Nesse caso, não, gente. Se, enquanto ele estiver pagando, ele vai continuar com as condições adquiridas lá no primeiro momento. O que ele não consegue fazer depois? Inclusão de dependente que ele já tinha enquanto estava com o plano. Exemplo, eu já tinha um filho de 10 anos, eu não botei agora. Saí da empresa, quero incluir. Eu vou precisar fazer uma nova proposta e aí eu preciso apresentar o vínculo com a empresa. Não tenho, não consigo mais. Mas se é um RN... Eu preciso do vínculo com a empresa? Não. Então, um RN eu consigo incluir, que é uma venda administrativa para ter direito ao aproveitamento de tempo de plano, tá? Beleza, agora a gente vai conversar depois para a vida melhorar. Cuidar da uma dor de cabeça, eu tenho uma filha que não quero nem atender. Vamos conversar. Eu não consigo resolver, mas eu consigo intermediar. Gente, com relação a preços, nós estamos falando que no PME boletado também tem os 15% de desconto nos 3 primeiros meses, que tem a redução de carências a partir de 2 vidas, plano odontológico opcional. Detalhe que eu esqueci de falar, gente, no adesão, o plano odontológico já é incluso. Então, ele tem saúde mais odonto, ok? Odontológica? Completo.
Eu acho que tinha, qualquer coisa no final a gente volta para falar dele. Cobrança, plano odontológico, cobrança individual, teleconsulta e o clube de vantagens. E a mesma linha que eu falei com vocês, gente, ó, a gente está falando de um plano ambulatorial que começa em R$ 140. A gente está falando de um plano completo com coparticipação total, gente, começando em R$ 171. Quando a gente pensa em tabela de Bahia, é um valor bem acessível. Bom dia! Tudo bom? E aí, minha querida? Então, falando, gente, de tabela Bahia, é um preço bom para trabalhar, tá? Essa é comércio, né, Hannah? Pode passar. Falar no outro lado? Aqui, gente. Não, coparticipação, a mesma coisa. Vocês vão receber o manual com todas as informações de coparticipação. Carência, como eu falei no início, né? Se é uma vida só, carência contratual, 24 horas, 30 dias, 90 dias e por aí vai. Se é 2 a 29, tem redução para urgência e emergência, consultas, exames simples. Se a partir de 30 vidas, a isenção, né? Que a gente sempre fala, exceto parto e preexistência e terapias, tá? Pode passar, Ana. Aqui, gente, o termo que eu falei para vocês. Por que a gente diz que pode ser considerado um convênio de desconto? Porque o termo que ele assina, ele vai botar os dados da empresa, dado responsável legal, carimbo, assina. E aqui tá bem claro, gente, sem qualquer responsabilidade financeira ou operacional para a empresa aderente. O termo que ele assina, dizendo que você pode vender para o funcionário dele, tá lá em letras garrafais que ele não tem responsabilidade. Então, gente, em 8 anos de Afix, quase 9, eu já atendi muito corretor, junto com o corretor. E assim, a gente já teve várias empresas que a gente foi lá, ofereceu para os funcionários e os funcionários não conseguiram fazer. Mas é muito difícil ter uma empresa que se nega a assinar o termo, porque para ele é só vantagem. Se a pessoa tem uma vida lá, e o que está acontecendo muito, as pessoas estão saindo do plano, dos descontos e tal, né? Sim. E ele fala, poxa, eu tenho aqui, por exemplo, 5 vidas agora. Mas ele vem do Apvida normal, feito diretamente pela Apvida. Eu consigo trazer ele para a FIX e cumprir as carências? Cumprir, não. Trazer as carências. Aproveitar aquilo que eu falei aqui antes. É análise de aproveitamento. Análise de aproveitamento. E para que seja uma venda comissionada, ele precisa estar cancelado na implantação. Então, você vai precisar se atentar. Qual é a data que cancela um? Qual é a data que... 30 dias do último pagamento do cliente. Planejar a data que cancelou esse, a data que ele pagou o último, que a empresa pagou o último boleto e a data que ele vai estar ativando. Para aproveitamento de carência. É um plano novo, ele não está vindo com análise de aproveitamento de carência. Cancelou um, ativou o outro, já foi, tá? Entendi. Detalhe, gente, que é importante isso. Tem mais alguma coisa além aí? Não. Então, vamos entrar na dica de venda, porque eu vim aqui não só para falar de produto que você já conhece, mas para ajudar como é que a gente pode vender mais. Gente, diferencial, como eu falei, é um plano simples, é um plano que a empresa não tem responsabilidade. O diferencial está em oferecer. Eu posso fazer a partir de uma vida. Então, abrir uma empresa, gente, é um aquário para você pescar lá dentro. Fui numa empresa que tem 30 funcionários, mas eu já sei que tem um que quer. O dono assina o termo, eu já fico com essa carta na manga. Vou visitar lá de vez em quando para perguntar se mais alguém quer e eu vou receber. Só reforçando, toda a inclusão é remunerada, ok? Segunda situação. Val, eu vendo muito Bradesco, Sul América, Mil, Ampla. Enfim, vendo muito isso. Não, eu vou dizer até para quem vende. Vendo muito isso, mas eu vendo para quem? Para o dono, para a mulher e para o filho. No máximo, para o gerente. Quantas empresas vocês já fecharam que fechou um plano nacional, seja por qualquer motivo, e essa empresa tem funcionários? Gente, você já tem a documentação da empresa.
você já tem a confiança do dono da empresa. Diz assim, ó, agora você já fechou, você fez um excelente negócio, agora eu tenho uma solução aqui para os teus funcionários. Assina esse termo, esse convênio de desconto aqui, que eu vou chegar para o teu funcionário, vou dizer que você buscou uma condição diferenciada de plano de saúde para ele, vou oferecer para ele e você não vai ter nenhuma responsabilidade. Opa, o que que você fez? Você potencializou um negócio que você já fechou. E aí você traz outros negócios abaixo daquele. Então, empresas que vocês fecharam para com a empresa. Então, vocês potencializaram um negócio que vocês já fizeram. Vocês vão remunerar naquele negócio, ok? Segunda dica de venda, gente, empresas que já têm plano Apvida para o dono, para a mulher e para o filho, mas que ele não quis botar funcionário porque não queria misturar o boleto. Posso vender para essa empresa que já está ativa na Apvida? Pode. Pode. Então, fechou um cliente que vocês já fecharam a Apvida, inclusive, você pode ir lá, pedir para ele assinar o termo e vender para os funcionários. O que a gente não pode? O beneficiário, a mesma pessoa que está ativo aqui, eu ativo aqui. Não. Mas beneficiários distintos pode ter um plano ativo na Apvida e pode ter um plano ativo na Fix. E acrescentando também, a gente sabe que tem algumas empresas na Apvida que estão no blocklist deles, né? Que tem algum débito lá que ficam no blocklist. Essa empresa, ela pode vir para a Fix? Pode. Vir para a Fix, tá? A gente consegue fazer a comercialização deles aqui. Então, é bom você se atentar a isso. Já fizeram alguma empresa na Apvida e de repente está lá com débito, está no blocklist, a gente consegue trazer para cá. Val, por que a Fix consegue vender para um beneficiário? Mesmo com débito lá. Por que a Fix consegue vender para um cliente que está inadimplente na operadora? Porque eu pago o pagamento, eu faço pagamento para a operadora, eu garanto a adimplência. E aí lá, o débito da empresa é no CPF. Comigo, os beneficiários vão entrar via, no CNPJ. Comigo, eles vão entrar via CPF. Então, é mais um gancho de vendas para vocês. Como é a remuneração disso aí? Como só física ou pessoa física? 100% da premiação. 100% da premiação. Exatamente. Exatamente. Você vai receber 100% de adesão, que é o que você cobrou, mais 100% de bonificação, ou seja, 200% numa venda, tanto de adesão quanto do PME. Perguntando assim da oferta da empresa, né, sobre resistência, quer dizer, a empresa ela vai estar ofertando a saúde do funcionário, porém ela não tem custo e responsabilidade do funcionário. Sim, exatamente. O plano... Aí eu vou dar outros diferenciaizinhos que, assim, juridicamente faz sentido? Até que não, mas é diferencial. Val, se eu tenho um funcionário e ele estava vindo para o trabalho e torceu o pé na rua, se ele não tem plano de saúde, o que eu vou fazer? É responsabilidade da empresa? Pode ser. Se ele tiver a caminho do trabalho, pode ser. Pode ser. Mas se esse funcionário tem um plano de saúde, mesmo que o funcionário pague o próprio plano de saúde, ele vai acionar a empresa para a empresa pagar Ele vai resolver o problema dele, ele vai lá na operadora dele, ele vai ter o atendimento dele, ele vai fazer a fisioterapia dele. Então, assim, é uma vantagem para a empresa. O beneficiário que paga o próprio plano, ele está pagando com preço de empresa, com carência de empresa, e te isenta de possíveis responsabilidades. Não isenta, né? Ó, aspa, porque se o funcionário acionar, sim, ele continua tendo a responsabilidade, mas dificilmente o funcionário vai acionar se ele tiver um plano. Esse argumento é bom, porque ele fala das duas coisas. Então, a empresa diz o seguinte, olha, eu já estou sabendo do CNPJ, você já vai pagar cerca de 30% mais barato aí, que está contratando um plano dentro em função de eu estar assinando um termo. Sim. Aí ele validou esse sentido, né? Mas para ele está entregando efetivamente o benefício. Tá mesmo. Mas na outra ponta, você concorre, eu pode dizer para ele o seguinte, e é importante também isso estar te protegendo, porque esse mesmo funcionário, se ele sofreu um acidente vindo aqui no caminho, a legislação diz que é de tua responsabilidade. Se ele tem um plano, ele vai resolver. Ele não vai dizer, eu tenho meu plano, mas não vou usar não, porque ele tem que pagar que eu sei. Ele não vai fazer isso. Então, de alguma forma, isso também traz aí algum nível de tranquilidade e segurança para a empresa. Mesma linha, gente. A pessoa saiu da empresa e disse assim, vou para fazer uma consulta numa rede pública. Às vezes ele sai e passa o dia inteiro fora da empresa. Se ele tem um plano de saúde na Apvida, ele recebe um atestado médico dizendo que ele entrou na clínica 10 horas e que ele saiu 11.
Então, assim, até isso para a empresa é vantajoso, mesmo ele não pagando nada. Então, sempre pensem em, estou falando com o dono da empresa, o que que eu vou falar para que essa pessoa, para brilhar os olhos dessa pessoa para que ele assine o termo? Opa, mudei o jogo, eu vou falar com o funcionário, que é por isso que a gente botou aqui as vantagens de um e de outro. O que que eu vou falar para o funcionário para que ele queira aderir ao plano? Então, reforçando, gente, eu vou só recapitular isso. Lembrem que aqui no Coletivo Empresarial vocês fazem carteira de clientes. Vocês vão voltar lá depois e fazer inclusão. Então, sempre que fechou com uma empresa, que é outra dica de venda, descobre quem é a pessoa influente naquela empresa. Às vezes é o RH, às vezes é a tia do café, às vezes é o porteiro, que é a pessoa que vai fechar com você. E toda vez que contratar alguém, vai dizer assim: ó, aqui tem plano de saúde, liga para essa pessoa, sabe? Então, assim, faz parceria dentro das empresas que você fechou, você vai ganhar sempre que alguém entrar ali naquela empresa. Então, mantenha relacionamento com todas as empresas que vocês fecharam para sempre trazer novos negócios. Eu aceito a ideia. Então, boa. Gente, a gente não consegue aceitar KPF ainda por conta de uma situação sistêmica na operadora. Eu passei 1 ano brigando pela aceitação do KPF, tive o ok já. Então, assim, a gente pode fazer KPF, só que na hora de implantar a vida, deu um erro um erro sistêmico. E aí ele precisa ajustar dentro para conseguir cadastrar. Aí a gente só vai liberar depois que tiver 100%. Testou, conseguiu incluir, a empresa ativou, aí a gente libera no mercado. Por enquanto, MEI, a partir de 6 meses, empresas normais, né? A qualquer tempo, tá? Dúvidas até aqui, gente, disso? Tranquilo? Então, sempre busca o que eu falei lá. Como é que eu vou fazer para atingir o máximo de pessoas com o mínimo de esforço? Então, mesma linha que eu falei aqui do Sebrae. Ah, eu posso o MEI com um dia para o CNP, para o coletivo por adesão, mas eu também posso fazer parceria com a associação comercial, com CDL, com tudo que tiver possibilidade de estar em eventos de empresário, gente. Ah, o Sebrae está fazendo um evento para um público de MEI. Eu vou estar lá e eu vou dizer. Então, busquem tudo que vocês puderem divulgar e chegar no máximo de pessoas para que essas pessoas ou indiquem vocês ou que vocês consigam trazer novos negócios, tá? Aqui nós temos que agradecer a vocês que estão aqui, agradecer a todo mundo que está aí em casa conosco, né? Vamos juntos trazer novos negócios, vamos juntos ganhar dinheiro com a Fix. Lembrando, gente, nosso pagamento de premiação, tanto no PME quanto no adesão, é 100% e esse pagamento é diário. Cliente pagou no dia, compensou no dia seguinte, no próximo dia útil está na conta de vocês, tá? Assim, nós sabemos do custo-benefício do mercado, né? Mas, assim, hoje, qual seria a maior resistência de alguém querer aderir a um plano de vida? E também qual é a maior causa de pessoas de querer sair da vida? Vocês têm registrado? Gente, eu acho que isso vocês conseguem me responder melhor que eu. Eu tenho uma noção muito assim, mas... Por que eu vou te dizer? Assim, a gente tem um índice de cancelamento relativamente baixo. Por quê? Porque a gente trabalha muito bem a base. Lembra que eu falei lá no início? Um cliente, ele só é vantagem para mim, que garanto a adimplência para a operadora, quando ele fica por um tempo mínimo na operadora. Então, como eu tenho isso, eu só vou... Na prática, eu só vou ganhar dinheiro se ele ficar muito tempo comigo, eu fidelizo muito. Então, a gente tem uma taxa de cancelamento relativamente baixa. Para mim, enquanto, talvez para a Hannah também, enquanto gestão de administradora, não chega muito em satisfação do dia a dia. Por isso que eu disse que talvez vocês respondam melhor por isso. Eu vivo assim, um momento que eu, olhando de cá, a Pvida já teve uma resistência muito grande à compra. Então, muita gente não queria a Pvida. A Pvida vive um outro momento hoje e vai viver um outro momento a médio e longo prazo. Por quê? Porque é a que, em tese, se sustenta, consegue fazer um custo assistencial menor. E aí, um outro diferencial que eu vou falar, gente, muitas vezes a pessoa pensa assim, ah, mas o plano Apvida é mais barato porque é ruim. Não, gente, o plano Apvida é mais barato porque lá do início ele entendeu que a rede verticalizada era o modelo que se sustentava. Então, enquanto as pessoas falavam muito mal e o modelo que comprava, que vendia, era um modelo em que tinha diversas redes credenciadas, a Pvida continuou acreditando em rede própria. E hoje o mercado mostra que esse é o modelo que se sustenta. Então, a Pvida não é mais barato porque
é ruim. A Apivida é mais barato porque ele é o mais enxuto em custo assistencial, Que a rede própria também conta. que é a rede própria. Uma pergunta, no plano empresarial, boletado, né, que chama, né? O funcionário tem aquela obrigação de ficar um ano de cumprir o contrato. Não tem fidelização, gente. A qualquer momento que ele quiser cancelar, ele pode. Mas é o que eu lhe disse. A gente, enquanto administradora, vai fazer de tudo para manter ele ativo na base. A gente parcela o boleto no cartão. A gente não vende o parcelamento no cartão. Mas se o cliente teve uma dificuldade financeira, ele liga lá, a gente consegue parcelar. A gente faz o máximo para manter o cliente na base. Você comentou sobre a satisfação do atendimento online. No atendimento presencial, a gente consegue ter assim, esse mesmo nível de satisfação? Sim. Ao que chega ao meu conhecimento, sim. Tá? Por quê? É o que eu estou dizendo. Não chega muito para a gente, como a gente lida direto com vocês, corretores, a gente não liga direto com o cliente, não chega para a gente tipo assim, o ruído que chega para vocês. Porque algumas vezes vocês não passam para a gente, entendeu? Mas assim, o que eu escuto muito é que melhorou muito a aceitação no mercado. E assim, gente, falando assim, eu costumo dizer que é muita experiência que o cliente vai ter naquele momento. Né? Por exemplo, tem gente que tem um Panamil, um Sul América, tem uma Apivida. E aí, muitas vezes, eu que tenho um amigo, para mim, aquela experiência ali não foi boa. Em algum momento, né, foi bacana. Mas aí, pronto, vou dar um exemplo. Minha mãe tem Apivida há anos. Você não fala isso aqui da Apivida para ela, porque ela adora. Já fez 3 cirurgias pela Apivida, assim, super bem atendida. Já fez acupuntura pela Apivida. Então, assim, às vezes eu quero marcar uma consulta, tenho um amigo, passo 30 dias para conseguir uma consulta. Às vezes ela liga com 10, 15 dias a consulta dela está lá. Então, é muita experiência que você tem com o plano. Né? Então, às vezes, aquilo que foi muito assim, naquele momento, outro cliente adora. Né? E assim, tem, vai, qualquer lugar que for, qualquer plano hoje que tem, em algum momento vai ter uma dificuldade. Eu já tive Sul América, pela Phoenix, inclusive, quando a gente teve, e eles foram uma dificuldade para fazer uma cirurgia para aprovar um instrumento que precisava fazer. Aí, se é a Apivida, eu estou assim, não é porque é a Apivida. Não é porque é a Apivida. Isso pode acontecer em qualquer plano. Em relação às terapias, Gente, rapidinho aqui. em relação às terapias, existe uma coisa que é a seguinte: eles reclamam do tempo, 30 minutos, você teria que ser 1 hora. O tempo da terapia. Esse eu não- esse é um problema. Eu tenho uma matéria recente falando sobre isso. E não é uma matéria particular à Apivida. Não, mas Então, não é. eu te agradeço. A psicóloga da minha filha, no plano, 30 minutos. E isso, gente. Absurdo. Hoje, aí no particular, o que é que eles fazem? Eu fico 1 hora, mas assina 2 vezes. E aí, quando você pega isso a nível de... Aí você acaba inflando o quê? O plano. Você dizer ali, porque olha, ele não corrobora com esse tipo de mas eu preciso dizer que não é exclusiva da Sim. é geral. Você diz que é um plano de saúde. Eu estou vendo a hora da gente chegar aqui, para a feira do plano, e o cara vai dizer o seguinte: não precisa nem sentar, fica em pé mesmo, você já vai sair. Tem gente que também da Unidade Nacional sai do mercado, porque ela também estava fazendo isso. Ô, gente, e aí eu quero só reforçar que eu tô aqui para pedir venda de vocês para a Apivida. É o meu carro-chefe, é o produto que eu tenho. É o produto que eu tenho, é o produto que está crescendo. Eu tenho 8 anos, vou fazer 9 anos de saúde. Então, assim, eu vi vários momentos da Apivida e eu venho aqui pedir a venda de vocês com muita tranquilidade. Por quê? Porque é uma operadora que sim tem problemas. A gente não vai dizer que não tem, assim como todas têm. Mas é uma operadora que vem crescendo e vem crescendo muito. E tentando melhorar. Vem tentando melhorar, vem investindo e a médio prazo é uma operadora que a gente acredita e que se sustenta. Então, assim, mas eu sei que vocês têm diversos produtos no portfólio. E a outra coisa que eu digo que é característica de mercado, eu quero que você venda a Apivida Fix. Mas se você pegou um cliente que teve uma experiência ruim com a Apivida,
Oferece um outro produto que você tem e segue a vida que você vai achar um outro cliente que você vai conseguir vender. Porque muitas vezes a gente se apega àquela, poxa, eu ofereci, o cliente falou muito mal. O que que eu faço? Aquilo que a Hannah falou. Eu pego aquilo como verdade e eu fico com aquilo comigo. E eu vou ficar sem vontade de oferecer para o outro por medo que o outro me diga a mesma coisa. Mas não, gente, é experiência. Pegou um cliente, teve uma experiência ruim com a Pivida, tem uma resistência para a Pivida. Falei do quanto a Pivida mudou para ele, você sentiu que ele tem resistência, oferece um outro produto que tem, segue a vida e para o próximo você oferece a Pivida de novo, porque esse outro não vai ter essa referência ruim. Então é perfil e perfil de cliente. Você vai ter o cliente que tem o perfil de Apivida. O que eu peço para vocês é ofereçam. Ofereçam os diferenciais da Fix, ofereçam os diferenciais da Alter. Muitas vezes, esses 15% é o que vai fazer você fechar uma venda, é o que vai fazer com que o cliente feche com você, ao invés de fechar com o coletivo por adesão da concorrência com outro vendedor. Então, às vezes a gente pensa, né, nessa linha, eu vou ganhar 15% a menos no bônus, mas esse 15% faz toda a diferença muitas vezes na hora de você fechar um negócio, tá? Então, pense sempre no montante, na indicação e tudo que você vai trazer aí para a base de vocês. Eu achei que não teve queixa para mim. Mas é o seguinte, eu uso até a experiência própria como argumento, mas acho que falar assim, vocês, na conta, que tem essas outras informações, como que a gente consegue até quebrar algumas outras resistências, quem sabe que é pontual, mas surge aqui com frequência, né? Sim. Se você fica muito, eu falo assim, pela experiência pessoal, eu falo que ela entregar aquilo que ela cobra. Tá? Sim. Então, mas assim, a gente às vezes ainda sente alguma coisa que poderia melhorar em termos de argumentação. Sim. Sim. Eu costumo dizer, Jair, com a computação, tudo isso que você falou, que o João falou, e digo que, primeiro, ele tem um plano que ele vai dar todas as coberturas conforme a legislação, tanto a 96 quanto o rol de procedimento, você vai ter cobertura exatamente como que preconiza a lei, igual a qualquer outro plano, igual a Bradesco, igual a Sul-América, então cobertura é minha mesma. Esse discurso que você traz, eu trouxe minha vida toda quando eu falava da vida, que ela cobra o que entrega. Pronto, é justo, é um preço justo que você recebe, efetivamente. Claro, no passado a gente já teve muitas aberrações, hoje eu percebo que esse ruído da qualidade do produto diminuiu muito. Né? Diminuiu muito. Recentemente eu participei de uma palestra com o André Rosas, e ele falando de uma coisa importante, que é até um argumento de vender isso para os nossos clientes. A Riachuelo, a Riachuelo tem um fabricante que é a Guararapes. Ela que fabrica todas as roupas da Riachuelo. Né? É uma indústria que fabrica as roupas da Riachuelo. Algumas são importadas e outras eles fabricaram. E nessa palestra, eu tinha lido uma matéria uns anos atrás falando sobre isso e não entendia bem como funcionava. Nessa palestra ele dizia justamente isso. E aí eram duas empresas, Riachuelo e Guararapes. A Guararapes vendia para Riachuelo como se fosse qualquer elevação de preço e por aí vai. O dia que a Guararapes passou a entender que ela e Riachuelo eram a mesma empresa e que eles se apaixonaram nesse sentido, sobretudo no processo de cobrança, então tudo fluiu muito melhor e melhorou o resultado geral das duas. Aí trazendo esse cenário para a Pivida no plano de saúde, você tinha a rede. A rede antes trabalhava de uma forma separada, capacitada. Quando eles começaram a entender que era uma empresa única e que precisavam criar processos, protocolos que trouxessem esse sentido, melhorou-se muito a qualidade final do negócio. Então, eu acho que é por isso que a gente está experimentando um pouco. Agora, claro, né? Eu acho graças que as pessoas às vezes têm memória curta com as coisas para outra, mas aí você vai oferecendo isso, e a Pivida o que é morte e tal. Às vezes é mero falar, porque não tem nenhum case e eu agora vou dar minha posição. Para mim, esse negócio também o que define é o bolso. Eu posso pagar eu digo para o cliente, olha, você quer um plano bom que dê o hospital X, Y, Z, tem aqui o Bradesco, tem aqui isso. Eu só te digo o seguinte, esse aqui eu posso lhe garantir. É melhor do que você ficar esperando 3, 4, 5 meses na rua para você fazer seu procedimento. E te digo, eu conheço gente que fala mal comigo, mas assim como sua senhora mãe, conheço um monte de gente que fala. Tem um menino que trabalhou aqui com a gente, Fabinho, a esposa de Fabinho, jovem, na época tinha 28, 29 anos, teve um câncer, tratou com a Pivida. Fabinho nunca tirou ela da Pivida. Tratou um câncer com a Pivida. Tranquilo, ela fala maravilha até hoje. Tem gente que tem diferença. Tem uma supervisora em Recife, uma plataforma a Pivida, que a mãe dela tratou oncologia agora com a Pivida, e ela disse que ficou assim,
Impressionante completamente. Eles só chegavam lá de manhã para começar a fazer a quimioterapia. Eles iam, serviam um café para eles. Na hora do almoço, levar o almoço, um suco. E se eles ficassem sempre na parte da tarde, servia o lanche na tarde. Nenhum problema com o atendimento, nenhum problema com a autorização do exame. Ela ficou um atendimento assim que ela disse que ficou. Agora, deixa eu falar mais perto, você pode pegar. Ah, é? Agora, objeção é assim, a gente trata desse jeito. E quando chega naquele momento que você já tratou as objeções, você diz, mas eu tenho um Bradesco também. O Bradesco talvez seja melhor para você. Custa X. Aí você começa a dizer para ele. Aí ele diz, pô, eu tenho como pagar o Bradesco. Tá ótimo. Você vai atender todas as expectativas. Mas se não, quando ele olhar e diz, pô, realmente, eu acho que talvez minha realidade seja melhor, Vivi. Eu costumo tratar a objeção assim, sempre com uma linguagem transparente, clara e com respeito. E quem está lá do outro lado, de alguma forma, ele está precisando de um produto, né? Ele quer entender. O cliente é assim, a gente é assim, às vezes, quando vai comprar, quer seja uma televisão ou qualquer coisa. Então, eu sugiro que trate, você está com os argumentos certos na mão. Você já trouxe argumentos bacanas. E, por fim, diz para ele, olha, a gente tem cases de algumas pessoas que falam mal, mas ainda tem muita gente falando bem. E a gente tem percebido uma melhoria no processo da vida. De verdade, eu tenho percebido isso. E é, Entendam muito, gente, também a questão do atendimento praticamente nacional que a bebida tem. Isso é muito importante. Porque às vezes a bebida que é um plano nacional não pode pagar porque é mais caro. E numa bebida, você pode vender isso para ele. Ó, o senhor está aqui, mora em Salvador, vai passar umas férias em Fortaleza. O senhor precisar de alguma coisa, o senhor vai ter uma bebida lá, urgência e emergência. sem custo adicional, né? Nós estamos pagando um preço acessível para ter uma clínica fora. Hoje a gente tem uma clínica em São Paulo, no sul, que antes não tinha. Então, ó, o senhor também vai ter um atendimento lá do urgência e emergência. Então, é importante entender também essa questão do nacional da bebida de urgência e emergência. Que é uma coisa, né, por preço que paga, considerável. Eu digo sempre assim, gente, que acima de tudo, para a gente vender, a gente compra, né? A gente não vende aquilo que a gente não compra. O que eu digo para vocês é, entendam qual é a dificuldade, mas quais são as potencialidades. Cliente me falou, eu vou dizer, ó, ele tem esses diferenciais. Sentir que não vai, não vou tentar forçar uma venda, mas sempre tenha a informação para dizer assim, ó, você sabe que funciona desse jeito, essa experiência que você teve foi recente, é uma experiência vivenciada há anos atrás, então só entendam, para que você não escute, não quero, e vá embora e diga assim, não, esse cliente não compraria Pivida. Ponto, acho que é isso. Agradecer vocês, gente, por esse momento, agradecer o Márcio mais uma vez, né, por estar aqui, por nos proporcionar... Só mais uma pergunta. Ah, pode falar. Eu fui deixando a bolsa de valor. Sim. 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 Porque eu falo Bastante. Há bastante tempo, uns 2 anos. Gente, sim, está há bastante tempo. Então, assim, os processos... E aí, estando lá, os processos, eles mudam completamente, né? Mas tá barato, gente. Eu falei plano de R$ 170. Olha, na minha de outra também, quando eu votação para ela não acredita nos bancos novos que estão no mercado, né? Aí ela não tem amigo, sua meta, eu comecei a botar amigo. Aí a idade da criança não pega, aí no final eu botei assim para ela. Ela disse, esse plano, eu falei, tudo bem. Eu falei, olha, esses planos, eu fui regido pela mesma lei. Tem uma diferençazinha que a gente pode discutir. Mas eu vou te dizer uma coisa, peraí que eu vou te mandar, eu mandei no valor básico, peraí que eu vou te mandar os valores que você pode ter uma rede melhor, igual a sua América Brasileira deixando esse plano. Quando eu mandei, ela falou, não falou mais nada. Porque eu vou fazer um plano, R$900. Entendeu? Porque o pessoal tem mania de relacionar. Eu vou fazer construção uma pedida que, pessoal, eu não acreditava numa pedida. Uma funcionária daqui, ela dizia, você vai vender a pedida? Eu dizia, eu não quero vender essa porcaria. Eu falei, não pode vender. Era aquela... Não. Aí eu não vou vender essa porcaria, não, porque eu vim de dentro da sua América. Sim. Aí, eu comecei a vender, né? Aí eu sempre uma cliente minha de Sua América, de anos de Sua América. O marido aí em cima da cama levantava, ela antes de mudar, não pediu para mudar com a pedida que financeiramente não deu mais. Depois de 3 meses depois, o marido dela riu, comprou um carro zero na garagem e ele não saía da cama. Dirigiu o carro uma vez. Ela tem muito consigo uma ortopedista na Pivida. Não, fisioterapeuta, meu marido não está conseguindo levantar da cama. Minha vizinha é fisioterapeuta da Pivida. Eu falei com ela, dona Tânia, e ela vai levar ele lá na Lexeca.
Primeira consulta internou. Sabe o que o médico disse a ele? Você só vai sair daqui, seu Mário, quando a gente descobrir o que é que levou o senhor para a cama, de câncer na coluna. Morreu da bebida, a mandíbula dele partiu toda dentro da bebida. Sabe o que foi que ela reclamou da bebida? Ligava para mim todo dia, velho. Tinha no meio daqueles travesseiros do apelido. Eu digo, eu vou comprar um travesseiro da sua gente. Eu vou comprar essa chave. Eu, gente, a apelida deu todo o suporte a ela. Não, foi o apelido. Ela veio, ela já tinha, ele já tinha câncer na sua pele. Sim, sim. E lembrem, gente, a gente é profissional do mercado. A gente está lá para vender o que o cliente quer comprar, mas aquilo que a gente tem para oferecer. Então, não esqueçam sempre do que eu falei. Entenda, é objeção, vou lá, como o Márcio falou, e pulo essa objeção. Não é objeção, o cliente realmente tem uma insatisfação, eu vou buscar. A senhora ia fazer um comentário? Como? O senador, né? Tem um senador na época do deputado federal. Ele veio de lá, disse que ele tinha. Ele era um dos donos. Não. Não que eu conheço. Na verdade, na verdade, a Apivida. A Apivida é a família Pinheiro. Pinheiro, né? Gente, obrigada a todos vocês. Vamos junto aí vender a Apivida, tá? Eu conto muito com vocês. Eu queria agradecer o pessoal que acompanhou online. Eu olhei ali. Assim, treinamento com o Val é sempre aprender um monte de coisa, aprender técnica de venda. Obrigado por vocês terem acompanhado a gente por aí, Val. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Hanna. Obrigada, gente. Aqui, gente. Vamos. Gente, aqui tem no final, a gente vai deixar os QR Codes com os nossos contatos, caso vocês queiram aí salvar, viu? Bora! Eu ligo lá cobrando, viu? Não vai precisar ligar cobrando, não. Bora. Beijo. Obrigado. Vou aí. Vou aí.